Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de agradecer os cumprimentos do João Jaime, a apresentação, a introdução, e também agradecer aqui ao reverendo André pelo convite que me foi feito. Por favor, Sara, estenda a ele. O conselho também pode estender o meu agradecimento. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com os irmãos, conhecê-los. Rever também alguns irmãos que acompanham e que trabalham comigo no dia a dia, ali na FATESU, como Wesley. E eu estava lembrando e compartilhando também, eu estive aqui 2 vezes. Uma vez, ainda eu era seminarista na FATESU, o reverendo Abimael me convidou para passar o dia com ele, na chácara, com a dona Lourdes também, próximo aqui, eles moravam aqui para... não sei mais ou menos quantos quilômetros, mas próximo aqui da igreja de Colombo mesmo, em Colombo mesmo, né, a chácara. Foi um dia maravilhoso, não me esqueço, a oportunidade de comer a comida da Dona Lourdes, para quem já comeu sabe muito bem, é muito boa. Então, tive a oportunidade de passar o dia com eles, foi maravilhoso. E à noite eu estive aqui pregando, mas a segunda vez que eu estive aqui, tristeza particular e tristeza também de muitos irmãos, foi no velório, né, do reverendo Abimael. Causou realmente uma tristeza muito grande no meu coração, pelo fato de que ele... É difícil pessoas que marcam a sua vida, né, as nossas vidas, e ele foi um daqueles que marcou positivamente por causa da convivência. Não pelo fato de ter sido meu professor, mas pelo fato de termos convivido particularmente, conversado, momentos de aconselhamento também. Mas hoje, novamente aqui, é um prazer, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O texto se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 20. Gostaria de ler o texto do versículo 1 até o versículo 18. Para a nossa meditação, nós, de alguma forma, nos atermos àquilo que a cruz pode promover dentro do nosso coração. O desafio como cristão é nos aproximarmos da cruz e vermos aquilo que ela pode promover, trazer às nossas vidas. E a partir desse texto eu gostaria de apresentar, por meio de 3 personagens aqui, à medida em que nós formos lendo, nós vamos nos deparar com esses personagens, aquilo que a cruz, aquilo que a obra de Jesus Cristo no Calvário pode promover as nossas vidas. E eu espero nessa noite desafiar os irmãos, desafiá-los no bom sentido, a pensar sobre isso, sobre os desafios, sobre as oportunidades que a cruz do Calvário proporciona às nossas vidas. O texto da palavra do Senhor nos diz assim, João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás
e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar. Ó Deus, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. São 3 personagens que despertam algum interesse, eu gostaria de ressaltá-los aqui, focando dentro dessa ideia, tá, meus irmãos, nessa noite. Quais são os benefícios, ou o que a cruz, o que o Calvário, o que a obra da ressurreição pode promover nas nossas vidas. Interessante, se nós olharmos para o texto mostra uma certa dinâmica, que é bom nós também nos atermos. Maria Madalena, juntamente com outras mulheres, e aqui o narrador, provavelmente João, não está preocupado em identificar as outras mulheres, mas os outros evangelistas fazem isso. Se nós olharmos os outros textos, em comparação com esse, nós vamos perceber que outras mulheres estavam com Maria Madalena. Maria Madalena vai até o sepulcro, mas ela vê o sepulcro aberto e ela não vê o corpo de Jesus aonde estava. Ela sai depressa, ela sai correndo e ela vai ao encontro dos discípulos. Ela vai e encontra Pedro e João. E aqui está o primeiro personagem que eu gostaria de ressaltar nessa noite, meus irmãos. Ela se dirige a esses 2 discípulos, e esses 2 discípulos saem imediatamente da onde eles estavam, correndo, e vão até o sepulcro aonde Jesus tinha sido enterrado. Eu não sei se há alguma coisa de sátira aqui, não sei se João está contando vantagem para ele. O fato é que Pedro sai correndo, mas Pedro perde na corrida para João. Provavelmente Pedro, com uma certa idade, João sendo o discípulo mais novo, teve condições de chegar adiantadamente ao sepulcro. Mas a atitude de João, em comparação com a de Pedro, é diferente, porque João, ao chegar ao sepulcro, ele tem medo de entrar. O contrário acontece com Pedro. Porque Pedro, ao chegar e ao entrar no sepulcro, ele começa a analisar o que havia acontecido. E aqui está algo para que nós pensemos em primeiro lugar. O que Pedro começa a analisar? Qual que é a atitude de Pedro diante daquele cenário onde ele percebe que o corpo de Jesus não mais está ali, só está os lençóis ou o lenço que cobria o corpo de Jesus? Qual é a atitude de Pedro? Interessante que, se nós olharmos no original, nós vamos perceber que Pedro, ao começar a analisar aquilo que ele estava vendo, a palavra utilizada pelo autor é que Pedro começa a ter uma atitude de teorizar sobre o evento da ressurreição. Ele começa a raciocinar o que havia acontecido.
E aqui, meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a ressurreição, ela deve provocar em nossas vidas não um distanciamento da nossa razão para aquilo que Deus opera, para aquilo que Deus faz. Os eventos que Deus realiza na história, eles não estão desconectados da nossa capacidade de pensar, de raciocinar sobre. Muitas vezes nós temos a tendência, e Pedro já rompe com isso e nos ensina, que nós não podemos dicotomizar, ou nós não podemos pensar que razão não está conectada com aquilo que nós cremos. O evento da ressurreição aproxima a nossa razão, aproxima a nossa capacidade de pensar daquilo que Deus faz. Olha o cenário, meus irmãos. Porque Pedro entra, vê que o corpo de Jesus não está mais sobre o lugar onde havia sido posto. Ele percebe que os lenços, eles estão organizados de forma diferente. Interessante que a tradição judaica, a tradição também do Antigo Oriente, dizia o seguinte: normalmente um dono de casa, quando estava comendo, mas tinha algo para fazer e ele limpava sua boca, dobrava simplesmente o lenço e colocava sobre a mesa. Quando o seu servo via o lenço simplesmente dobrado, organizado sobre a mesa onde o seu senhor estava comendo, o servo entendia: o meu senhor vai voltar, porque o lenço está dobrado. Mas agora, se o senhor, após comer, simplesmente faz como nós fazemos muitas vezes, né, no restaurante ou em casa mesmo, a gente pega o lenço ou guardanapo, a gente não usa lenço mais, né, em nossas casas. Guardanapo, pega o guardanapo, a gente limpa a nossa boca, amassa, joga de qualquer forma. Significa, terminei, acabei, não vou retornar para a mesa. Já comi, já estou satisfeito, estou saciado. De alguma forma, essa situação de Pedro olhar, não ver o corpo de Jesus, ver que o lenço está dobrado de uma forma, isso chama a atenção, mas não chama a atenção simplesmente uma atenção sem sentido, sem significado. Isso desperta no apóstolo Pedro o interesse de saber o que havia acontecido. E aqui há uma aproximação, porque quando nós pensamos no apóstolo Pedro, nós sempre pensamos em alguém que é intrépido, que é precipitado em suas atitudes, alguém que não pondera sobre aquilo que faz, simplesmente diz aquilo que vem na cabeça. Aqui há um Pedro, nós estamos diante de um Pedro que nós não conhecemos propriamente. Nós estamos diante de um Pedro que começa a ter uma mudança radical dentro do seu coração, porque ele começa a entender quem de fato Jesus é. Não é à toa, e aqui é importante nós pensarmos sobre isso, que Pedro, ao sair do túmulo, ele já não tem mais coragem de se encontrar com o próprio Senhor Jesus ressurreto. Ele teve dimensão de quem Jesus era. Se não é Jesus convidá-lo para comer, Pedro não tinha sido restaurado pela graça do Senhor Jesus, pelo amor do Senhor Jesus. Esse evento, meus irmãos, nos mostra que, à medida em que nós nos aproximamos daquilo que Deus realizou na cruz do Calvário, à medida em que nós nos aproximamos do que significa Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, meus irmãos, nós precisamos compreender isso para que o temor em nosso coração possa crescer ainda mais. Porque o nosso temor
Nosso temor ao Senhor crescerá à medida em que nós conheçamos aquilo que o próprio Deus fez em nosso favor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos condições de temê-lo e de saber realmente quem Ele é e o que Ele faz. Por isso que nós não podemos fazer como com algumas, nós conhecemos alguns irmãos que pensam que razão, que pensam que mente tem que estar desconectada do que? Da Bíblia, da fé. Não. Pedro nos ensina, quando nós compreendemos a ressurreição de fato, nós temos condições de temer mais a Deus e louvá-lo por aquilo que Ele realiza. Mas o segundo personagem aqui vamos distanciar Pedro de cena. O outro personagem que surge é João. Porque João acontece o oposto. Enquanto Pedro aqui parece que precisa pensar para entender o que estava acontecendo, João, a palavra do Senhor aqui, o João narrando, né? Eu nunca vi alguém fazer uma autobiografia da sua conversão tão rápida, tão precisa e tão objetiva. Porque João, no versículo, se vocês olharem no versículo 8, né? Diferentemente de Pedro, ele toma coragem primeiro, né? Estava com medo porque ele não entrou. Pedro entrou. Depois que Pedro entra, João tem coragem de entrar aonde tinham colocado o corpo de Jesus. Mas olha o que acontece. Olha o que acontece de diferente. Eu quero confessar para os irmãos que isso me chama a atenção. Porque enquanto Pedro parece que começa a analisar aspecto por aspecto, João simplesmente, ao entrar no sepulcro, ao entrar onde Jesus havia sido posto, ele vê e crê. Eu não sei se João escreveu certo aqui, né? Com brincadeiras à parte, porque, para mim, meus irmãos, João tinha que escrever assim, mais ou menos. E eu entrei no sepulcro e pelo fato de não ter visto é porque eu criei. Pelo fato de não ter visto Jesus lá, no sepulcro, é que eu criei. Mas João utiliza assim, e viu e creu. O que João viu? O que João viu que fez com que o seu coração cresce que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus? A palavra utilizada aqui também no original é uma palavra que é utilizada pelo apóstolo Paulo muitas das vezes quando quer demonstrar uma ação de Deus em favor do homem, no sentido de despertar o homem para acreditar naquilo que Deus faz. A palavra fé. Nós temos que entender que a palavra fé, ela é utilizada para demonstrar essa ação de Deus em despertar dentro do coração do homem um sentimento, algo que faça com que o homem tenha os seus olhos abertos e acredite de fato nele, em Deus. Paulo utiliza essa palavra em Efésios, quando ele escreve também a sua carta à igreja que está em Éfeso, ele diz que a graça de Deus é a razão de nós sermos salvos, e isso é uma obra daquilo que Deus coloca dentro dos nossos corações para que possamos crer. E aqui, meus irmãos, nós vemos aquilo que somente Deus pode realizar. Porque diante da ressurreição, meus irmãos, embora a nossa razão seja necessária e nós devamos utilizá-la para conhecer de fato as obras salvíficas de Deus, nós temos que entender que a nossa razão nunca será suficiente para compreendermos os mistérios de Deus. Nós precisamos da fé. Sem fé, meus irmãos, é impossível nós acreditarmos em Deus.
Pode ser a pessoa mais inteligente, dotada de uma sabedoria fora do normal. Mas se não houver dentro do coração desse indivíduo algo que se chama fé, de maneira nenhuma ele poderá acreditar nas obras de Deus. Por isso, meus irmãos, João nos chama a atenção para uma outra necessidade que nós devemos ter em nossa vida. Nós precisamos, sim, termos uma conduta aonde a nossa razão se aproxime, cada vez mais se aproxime daquilo que Deus faz. Mas nós devemos reconhecer diante do Senhor: Senhor, eu preciso de fé para acreditar naquilo que o Senhor faz. A cruz nos desafia isso, meus irmãos. A cruz nos desafia a pensarmos mais sobre o evento, aquilo que Deus faz. Mas a cruz também nos desafia a reconhecermos a nossa incapacidade de crermos, a não ser pelo gesto ou pelo ato de graça de Deus em nosso favor, em produzir em nós fé para crermos naquilo que Deus faz. Mas eu gostaria de tomar o restante do meu tempo, meus irmãos, nessa terceira personagem, nessa mulher. Porque, particularmente, eu acho que essa mulher, ela tem me incomodado. Eu tenho compartilhado isso com alguns irmãos e eu tenho visto nessa mulher algum tipo de paradigma para a vida cristã. Principalmente para mim é porque muitas vezes nós estamos acostumados a valorizarmos muito o aspecto do conhecer a Deus, do saber mais sobre Deus. Ou nós nos encontramos com muitas pessoas, eu tenho experimentado isso também, eu creio que os irmãos têm experimentado também em suas vidas, eu não sei, em encontrar pessoas que simplesmente falam assim: não preciso conhecer, o importante é ter fé, basta. Então nós temos muitos Pedros, principalmente dentro da igreja presbiteriana, às vezes, né? Dentro da tradição reformada, e temos muitos Joões, se eu assim posso dizer, dentro de outros ambientes eclesiásticos, dentro de outros territórios evangélicos, que valorizam mais a fé em detrimento de um conhecimento. E eu creio que essa mulher aqui, ela tem a capacidade de aproximar essas duas realidades. Essa mulher, acho que nós conhecemos um pouco, né, a história dela. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus. Jesus é a razão dela ter, de alguma forma, se libertado de 7 espíritos malignos. Não é assim que o texto bíblico nos fala? Essa mulher, ela vivia oprimida. Eu creio que nenhum de nós aqui já tivemos essa sensação de viver opressos, oprimidos por 7 espíritos malignos dentro de si. Essa mulher viveu dessa forma. E nós não sabemos quantos anos, mas foi por um longo tempo até ela ter se encontrado com Jesus. Essa mulher, ela nunca teve paz na vida. Essa mulher, ela nunca experimentou aquilo que às vezes na nossa correria nós não temos experimentado mais. Ela nunca experimentou se deitar em sua casa, em sua cama e ter uma noite de sono, porque os espíritos malignos a atormentavam dia e noite. Essa mulher, ela não tinha paz, ela não tinha tranquilidade, essa mulher não tinha vida. Essa mulher, meus irmãos, se nós olharmos com mais detalhe a vida dela, nós vamos perceber que essa mulher, ela não tinha controle sobre ela mesma. Agora, pense você, meus irmãos, se coloque no lugar dela. Você vivendo dessa forma, sem paz, atormentado, sem descanso, oprimido, e de repente você encontra com alguém que simplesmente do nada te liberta de tudo isso. Você ia sentir falta ou não de uma pessoa dessa? Você ia chorar ou não ia chorar se uma pessoa dessa partisse, morresse?
não estivesse mais ao teu lado. Então essa mulher, meus irmãos, o quadro dessa mulher é desesperador. Porque quando ela está aqui no sepulcro, ela não está simplesmente sendo paga, ou por costume, ou por tradição da época de ter mulheres chorando pelo fato de alguém ter morrido. Ela está aqui porque alguém de extremo valor para a vida dela já não estava ao lado dela. A dor dela, meus irmãos, é uma dor que os anjos experimentam aqui, porque os anjos são os primeiros a indagar. Mulher, por que choras? Olha a diferença. Se nós olharmos o versículo 1, meus irmãos, nós vamos ver a diferença como ela responde aos anjos aqui. Porque ela começa a tratar Jesus de uma forma muito próxima. Enquanto que com os discípulos ela meio que age de uma maneira mais formal, com os anjos ela fala assim: Jesus, o meu Senhor, tiraram de mim e eu não sei aonde colocaram. Meus irmãos, eu acho que o maior medo dessa mulher é que aqueles 7 espíritos malignos retornassem à vida dela. Por isso o desespero dela na entrada do túmulo. Mas o desespero dela é tanto, meus irmãos, que ela não só responde os anjos de uma forma tão sentida, mas ela não tem condições de ver e de perceber que quem está ao lado dela ali é o próprio Senhor Jesus. O que o sofrimento causa dentro do nosso coração? O que a tristeza nos traz? O que a dor, o que o sofrimento nos traz? Corrompe, meus irmãos. Nós não temos condições de perceber a própria realidade pelo fato da dor, às vezes, que nós experimentamos dentro da nossa vida. Quem já experimentou profunda dor sabe muito bem o senso de realidade, a percepção que nós temos na vida normal de que existe o exterior, se perde, se esvai diante da dor que nós sentimos. Quando ela é indagada por Jesus, ela pensa que Jesus era um simples jardineiro. Mas aqui, meus irmãos, está na resposta de Jesus o que a cruz pode oferecer. O que nenhuma outra religião pode. Jesus oferece aqui. É relacionamento. Porque quando Jesus chama essa mulher pelo nome, Maria, Jesus, na realidade, está dizendo: eu estou aqui. Aquele que te trouxe paz nunca te deixará. Mas aqui tem alguns comentaristas que ficam assustados. Eu gostaria de encerrar com isso. Ficam assustados com as palavras de Jesus, porque, eu não sei os irmãos, eu também já me assustei um pouquinho, mas eu entendi o que Jesus está querendo dizer, então agora fica um pouco mais fácil, né? Se os irmãos olharem aqui, depois que Jesus chama ela pelo nome, Maria, a alegria dela é tanta, porque ela pensa: poxa, eu não vou perder esse cara mais. Ninguém vai tirar ele de perto de mim. Ela quer agarrar Jesus. Ela quer tomar Jesus e falar assim: daqui ninguém tira o Senhor, porque o Senhor me trouxe paz, o Senhor me trouxe alegria. Eu quero o Senhor para sempre do meu lado. E Jesus parece que age de uma maneira muito brusca com ela. Eu não sei se os irmãos, parece, choca às vezes, porque Jesus fala assim: não me toque, não me rele, não me detenhas, não me segures. Algum grupo feminista às vezes fala assim que Jesus, de alguma forma, que está violentando o direito feminino, porque, como assim? Não toque em Jesus. Jesus mais para frente não diz para Tomé tocar nele. Por que Maria não pode tocar?
Por que Maria não pode tocar em Jesus? Meus irmãos, Jesus aqui está querendo ensinar algo para que Maria nunca mais esquecesse. Maria estava pensando que o relacionamento que ela teria com Jesus se daria na mesma dimensão que ela teve até a morte, com a presença física de Jesus ao lado dela. Mas Jesus aqui está mostrando: eu vou para o Pai, e quando eu for, o Consolador virá. Eu estarei com você, Maria, todos os dias, por meio do meu Espírito. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de concluir dizendo isso. A cruz, ela desperta em nós, sim, o desejo de conhecer aonde a nossa razão deve se aproximar. A cruz desperta em nós a necessidade de termos fé, mas a cruz desperta em nós um dos valores ou comportamentos que nós precisamos mais hoje cultivar dentro das nossas vidas: relacionamento com Deus. E essa mulher tem ensinado isso a mim. Eu preciso saber que Deus deseja se relacionar comigo a cada dia, e que a cruz me oferta isso. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de desafiá-los nessa noite. Às vezes a vida cristã, ela vai e ela entra no marasmo, é normal, mas esse marasmo sempre tem que ter um fim. Às vezes a vida cristã entra numa monotonia, e é normal, principalmente pelos benefícios e pela comodidade que nós enfrentamos, que nós temos hoje. Tudo muito fácil. Mas o comodismo na vida cristã também precisa ter um limite. Nada, meus irmãos, deve tomar o lugar dentro do nosso coração no que se refere a se relacionar com Deus. Por isso, meus irmãos, eu creio que nós vamos sair daqui pensando: é fácil falar em relacionamento com Deus. É fácil, o pastor está aqui dizendo que eu tenho que sair da minha comodidade e ir viver a semana se relacionando com Deus. Meus irmãos, quero dizer, não é fácil, mas nós podemos, porque Cristo, Ele se relacionou e se relaciona com Deus. Cristo deixou a sua glória, experimentou a nossa realidade e nem por isso abandonou o seu relacionamento com Deus. Todo o ministério de Jesus é marcado pelo seu relacionamento não com os seres humanos, mas o ministério de Jesus é marcado pelo seu relacionamento com Deus. Ninguém conheceu melhor a Deus do que Jesus. É Ele que nos o revelou. Ninguém sabia melhor da existência do próprio Deus do que Jesus, porque Ele e o Pai eram um só. Mas ninguém, meus irmãos, teve um mais profundo relacionamento com Deus do que Jesus. Por isso, embora seja difícil a cada dia cultivar um relacionamento com Deus, eu gostaria de desafiar os irmãos a olhar para Cristo. E à medida em que você vê em Cristo alguém que se relacionou com Deus, confie nele e nos méritos dele. Porque por meio dele, e somente por ele, nós podemos ter um relacionamento real com o Senhor Jesus, com o nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe. Amém.